Martinho Lutero é uma figura que divide opiniões até hoje. Quem foi esse homem que deixou a Igreja Católica para fundar o protestantismo? Lutero, um ex-padre católico, ousou desafiar a instituição mais poderosa de sua época, um feito que poucos poderiam imaginar ou ter a coragem de realizar. Curiosamente, o destino deu uma reviravolta interessante. Próximo ao fim da vida, ele pediu à sua mãe que permanecesse fiel à Igreja Católica. Esse pedido deixa muita gente intrigada e abre uma questão profunda sobre suas verdadeiras crenças e conflitos internos. Imagine o impacto desse pedido para uma mãe devota e fiel, que sempre seguiu a tradição católica. Quando olhamos para essa história, é impossível não pensar nas motivações profundas de Lutero. Não se trata apenas de uma ruptura com a Igreja, há algo maior em jogo, algo que toca as emoções e desperta uma curiosidade natural. Afinal, o que leva alguém que desafia a própria fé a aconselhar sua mãe a não fazer o mesmo? A trajetória de Lutero provoca reflexões sobre convicção e lealdade, especialmente quando confrontados com nossos próprios dilemas espirituais. Este contraste entre ruptura e respeito deixa claro quanto as questões de fé podem ser complexas. Lutero, como um homem de espírito inquieto, começou sua jornada na Igreja, mas sentiu que algumas coisas precisavam mudar. Esse desejo de transformação não era um ato de rebeldia pura e simples, mas uma busca sincera por uma igreja que ele considerava mais próxima de Cristo. No entanto, as consequências de suas ações moldaram o cristianismo e mudaram a história para sempre. E tudo começou com um homem que, no fundo, desejava uma fé mais autêntica. Será que ele, em algum momento, se arrependeu da ruptura? Esse pedido à mãe nos faz pensar que, talvez, ele tivesse uma visão que o incomodava. O conflito entre suas ações e essa última solicitação para a mãe nos mostra uma face humana de Lutero, uma face de quem, mesmo discordando, não queria que sua própria mãe abandonasse a Igreja Católica. Desde jovem, Martinho Lutero teve uma ligação intensa com a fé. Criado em uma família devota, ingressou no sacerdócio, e seu estudo das Escrituras o levou a um conhecimento profundo da tradição católica. Como ex-padre, Lutero tinha um zelo genuíno por sua missão e por servir a Deus através dos ensinamentos da Igreja. No entanto, era também um homem introspectivo, sempre em busca de respostas para as dúvidas que surgiam em seu coração e mente. Essa busca o levou a um caminho que ninguém poderia prever. Como todos que se dedicam de corpo e alma, ele começou a questionar aspectos que o incomodavam. Para ele, a vida religiosa deveria refletir os ensinamentos mais puros de Cristo. Seu zelo fazia querer uma igreja mais simples e dedicada ao povo, mas as estruturas da época o frustravam. Lutero não queria afastar-se da igreja, ele queria renová-la de dentro, em um espírito de verdadeiro amor pela instituição. Quem nunca se sentiu desconfortável diante de algo que ama, mas vê falhas que não pode ignorar? A inquietação de Lutero era alimentada por sua vivência como padre. Ele testemunhava de perto as práticas e as dinâmicas da igreja, e essa experiência pessoal o levou a questionar com sinceridade. Foi justamente essa sinceridade que o fez buscar uma fé mais próxima de Cristo, mesmo que isso significasse enfrentar o que considerava errado. Muitos padres, inclusive, viram em Lutero um espelho de suas próprias inquietações, mas poucos tiveram a coragem de expressá-las. Para Lutero, a fé era mais que dogmas ou rituais, era algo vivo e pulsante. Essa trajetória nos mostra que, em algum momento, ele acreditava na possibilidade de uma mudança interna na igreja, de uma reforma que poderia acontecer sem a necessidade de um rompimento. Contudo, o desenrolar dos eventos tomaria uma direção inesperada, levando-o a questionar o sistema como um todo. Foi em 1517 que Martinho Lutero chocou o mundo ao divulgar suas 95 teses, um documento que criticava práticas da Igreja, especialmente a venda de indulgências. Esse foi o primeiro passo concreto rumo ao cisma protestante, uma ruptura que nasceu da insatisfação com uma igreja que, segundo ele, havia se afastado dos ensinamentos de Cristo. Lutero via a venda de indulgências como uma prática que beneficiava apenas a igreja institucional, enquanto o povo sofria com essa exploração financeira. Era um grito por justiça em meio à estrutura religiosa de sua época. As 95 teses causaram um impacto imediato e dividiram opiniões. Muitos viram em suas palavras uma coragem impressionante, um ato de alguém que não temia as consequências. Ele havia colocado em palavras o que muitos pensavam,
mas poucos ousavam dizer. Esse foi um momento de transformação, não apenas para ele, mas para todos que seguiam a fé cristã. Para a Igreja, suas teses foram vistas como uma afronta direta à sua autoridade, algo que não poderia ser ignorado. A grande questão é: Lutero realmente queria dividir a Igreja? Em suas teses, há um apelo por uma Igreja mais fiel aos ensinamentos bíblicos, uma instituição voltada para os fiéis e não para o poder. No entanto, ao questionar diretamente a autoridade eclesiástica, ele acabou por abrir portas para algo maior que talvez não tivesse planejado. Seu desejo de reforma acabou se transformando em um movimento que abalaria as estruturas religiosas da Europa. O impacto das 95 teses foi imensurável e levou a Igreja a se posicionar firmemente contra ele. Isso fez com que Lutero percebesse que não haveria um retorno fácil ao diálogo com a Igreja Católica. Era o início de uma longa jornada que culminaria na criação do protestantismo e em profundas transformações no mundo cristão. Ao se distanciar da Igreja Católica, Martinho Lutero iniciou uma revisão dos sacramentos, uma medida que alterou drasticamente a prática cristã. Enquanto a Igreja Católica valoriza os 7 sacramentos como instrumentos sagrados que nutrem a fé, Lutero decidiu manter apenas 2, o batismo e a Eucaristia, desconsiderando os demais. Para os católicos, essa decisão representou uma perda significativa de riqueza espiritual, pois cada sacramento oferece uma graça específica para as diferentes etapas da vida. A exclusão dos sacramentos, como o matrimônio, a confirmação e a unção dos enfermos, foi vista como um enfraquecimento do vínculo entre os fiéis e a Igreja. Esses sacramentos não são apenas rituais, eles fortalecem a comunhão com Deus e a comunidade cristã. Ao desprezar 5 dos 7 sacramentos, Lutero retirou do povo uma fonte de bênçãos e auxílio espiritual que ajuda a enfrentar os desafios cotidianos com fé e propósito. Para muitos, essa mudança afastou o cristianismo de uma dimensão profundamente espiritual. Os sacramentos proporcionam consolo, direção e proteção espiritual que acompanham o fiel durante toda a vida, algo que a Igreja Católica considera essencial. A exclusão deles limita a experiência de uma vida plena na fé, uma prática que já era central desde os primeiros cristãos enraizada na tradição apostólica. A decisão de Lutero resultou em uma prática de fé diferente daquela que a Igreja Católica preserva. Os sacramentos continuam sendo pilares que alimentam a vida espiritual, e os católicos veem neles uma manifestação da presença de Deus. Assim, ao excluir 5 sacramentos, o protestantismo abriu mão de uma parte fundamental da herança cristã, algo que a Igreja Católica considera uma perda significativa para a fé. Lutero não desejava acabar com a Igreja, mas reformá-la. Ele era crítico de práticas como a centralização excessiva de poder e a venda de indulgências, que via como distantes do verdadeiro propósito da fé. O que ele queria era uma igreja que estivesse mais próxima do povo, onde os fiéis pudessem sentir-se realmente conectados com Deus. Ele acreditava que a igreja precisava ser mais transparente e menos política, algo que muitos na época também almejavam. A questão do poder papal era um dos temas que mais o incomodavam. Lutero enxergava o Papa como uma figura que havia se distanciado das bases cristãs, assumindo um papel de autoridade política que interferia na vida espiritual dos fiéis. Para ele, o ideal era que o povo tivesse uma relação direta com Deus, sem intermediários que pudessem manipular sua fé. Esse pensamento, entretanto, colocava-o em rota de colisão direta com a hierarquia eclesiástica. Lutero também criticava o que considerava uma exploração financeira. Para ele, a Igreja deveria estar preocupada com o bem-estar espiritual das pessoas, e não em arrecadar riquezas. Ele defendia uma fé onde cada um pudesse encontrar Deus sem precisar pagar por indulgências ou serviços religiosos. Essa visão de uma igreja mais simples e acessível ao povo é algo que ressoa até hoje em muitas comunidades religiosas, tanto católicas quanto protestantes. Apesar de suas críticas, Lutero ainda mantinha uma ligação com a Igreja Católica. Seus argumentos eram, em sua essência, pedidos de reforma, de mudanças que ele acreditava que poderiam salvar a instituição. No entanto, suas ideias foram vistas como uma ameaça, e ele acabou sendo excomungado. A excomunhão de Martinho Lutero representou uma ruptura histórica com a Igreja Católica. Para um ex-padre, ser afastado da instituição que amava e dedicava sua vida foi um golpe pesado. Lutero não apenas perdeu o apoio da Igreja, mas também rompeu com séculos de tradição espiritual e eclesiástica.
Esse afastamento não foi apenas uma questão formal, representou também uma perda espiritual, um distanciamento da comunhão católica que, até então, era a base da unidade cristã. Com essa ruptura, as consequências se espalharam como ondas. Não se tratava mais apenas de Martinho Lutero e suas teses, mas de um cisma que mudaria o cristianismo para sempre. Muitos que seguiram seus ensinamentos fundaram suas próprias comunidades, o que deu origem a inúmeras denominações. Esse movimento afastou ainda mais aqueles que, antes, compartilhavam uma mesma fé. Hoje, estima-se que existam mais de 30.000 denominações protestantes ao redor do mundo, todas nascidas dessa divisão inicial. A divisão não só fragmentou a Igreja, mas também levou a um longo período de conflitos religiosos. O cisma abriu portas para guerras e perseguições, uma era em que a fé se tornava motivo de conflitos e violência. A fragmentação gerou um afastamento da comunhão cristã, tornando a unidade algo cada vez mais distante. Cada nova denominação trazia consigo interpretações diferentes, e a harmonia se tornava uma memória distante. Esse racha espiritual trouxe à tona uma realidade que até hoje marca o cristianismo. A busca de Lutero por uma fé mais autêntica resultou em uma multiplicidade de igrejas, todas reivindicando a verdade. Em meio a essa diversidade, a Igreja Católica ainda mantém sua crença na unidade e na tradição apostólica, algo que acredita ser essencial para a verdadeira comunhão cristã. Uma das grandes inovações de Lutero foi sua defesa de que cada pessoa deveria ler e interpretar a Bíblia por conta própria. Essa ideia democratizou o acesso às Escrituras, permitindo que cada fiel pudesse encontrar sentido e conexão pessoal com os textos sagrados. A princípio, essa liberdade parecia um passo adiante em direção a uma fé mais próxima de cada um. Mas logo se percebeu que essa prática também abria espaço para interpretações contraditórias, o que trouxe desafios para a unidade da fé. No contexto católico, a interpretação das Escrituras é guiada pela tradição, com o objetivo de manter a coesão e evitar distorções. A Igreja acredita que a Bíblia é complexa e que sua interpretação requer sabedoria e orientação, algo que apenas a estrutura e a experiência da instituição podem oferecer. Lutero, no entanto, desafiou essa visão, acreditando que cada fiel poderia entender a mensagem divina sem intermediários. Essa diferença de perspectiva se tornou um dos principais pontos de separação entre católicos e protestantes. Ao incentivar a leitura individual da Bíblia, Lutero plantou uma semente que daria frutos diversos. Muitas denominações protestantes surgiram com interpretações próprias das Escrituras, cada uma oferecendo uma visão particular do cristianismo. Essa variedade tornou o protestantismo uma fé plural, mas também fragmentada. A liberdade de interpretação trouxe, por um lado, um cristianismo mais acessível, mas, por outro, abriu espaço para contradições e divisões. Para os católicos, a tradição é a garantia de que a fé permanece alinhada com as raízes apostólicas. Lutero, ao questionar esse princípio, apresentou uma nova maneira de ver a fé, que ganhou força ao longo dos séculos. Mas para aqueles que acreditam na unidade, a tradição e a orientação da Igreja ainda são elementos essenciais para a comunhão verdadeira. Apesar de todas as suas críticas e rupturas, Martinho Lutero mantinha uma ligação afetiva com sua família, em especial com sua mãe. Curiosamente, ela permaneceu fiel à Igreja Católica até sua morte, algo que reflete uma dualidade interessante na vida do reformador. Enquanto ele se tornava o fundador do protestantismo, sua mãe seguia sua fé católica sem desvios, uma fidelidade que Lutero, em suas palavras, não quis contestar no final de sua vida. Ele mesmo a aconselhou a permanecer na Igreja, um fato que nos faz refletir sobre sua visão pessoal. Esse pedido de Lutero à mãe é um detalhe que poucos conhecem, mas que revela muito sobre o homem por trás do reformador. Ele era alguém que, apesar de discordar de alguns aspectos, ainda guardava respeito pela igreja em que foi formado. Esse fato traz uma dimensão mais humana à sua história, mostrando que até ele, mesmo com suas críticas e ações, reconhecia o valor da tradição em certos momentos. É um toque de ironia, mas também um sinal de respeito, que nos lembra a complexidade de sua relação com a fé. Sua mãe representava a fidelidade que Lutero tanto questionava, mas que, ao final, ele parece ter compreendido de uma maneira mais profunda. É possível que ele tenha visto na fé de sua mãe algo que o tocava de maneira pessoal, algo que transcende os debates teológicos.
Quem nunca, em um momento de conflito, olhou para os pais como um exemplo de constância e perseverança? Esse detalhe de sua vida pessoal é um lembrete de que, mesmo em meio a grandes mudanças, as raízes familiares e espirituais podem se manter firmes. Essa atitude de Lutero nos mostra uma faceta que vai além do reformador, mostra um homem que, apesar das divergências, tinha uma ligação com a tradição católica que, de alguma forma, se manteve até o fim. Isso nos leva a questionar: será que, em sua essência, ele sentia que algo da Igreja ainda era insubstituível? A Reforma Protestante, iniciada por Lutero, desencadeou uma série de eventos que transformaram o cenário cristão. Ao abrir caminho para uma nova forma de fé, ele também abriu portas para conflitos religiosos intensos. Guerras, perseguições e divisões marcaram os anos seguintes, em um processo que fragmentou ainda mais a fé cristã. Em um mundo onde a unidade era um símbolo de força, a ruptura trouxe vulnerabilidade e conflitos. O cisma protestante causou um impacto que ultrapassou fronteiras religiosas. Muitos estados europeus se dividiram em campos católicos e protestantes, e essas divisões políticas e religiosas resultaram em confrontos amargos. Esse período de conflitos ficou marcado por lutas de poder e, em muitos casos, a fé se tornou uma justificativa para interesses políticos. Assim, a divisão entre católicos e protestantes também se tornou uma questão de identidade e soberania, ampliando ainda mais o impacto da reforma. Essa fragmentação deixou uma marca que ainda hoje reflete no cristianismo. A unidade, que antes era considerada fundamental, foi substituída por uma pluralidade de interpretações. Ao longo dos séculos, a divisão continuou a crescer, gerando novas igrejas, cada uma com suas doutrinas e visões. Para os católicos, isso representa uma perda significativa, pois acreditam que a fé deve estar enraizada na tradição apostólica, preservando a unidade entre os fiéis. Para muitos católicos, a fragmentação do cristianismo é uma lembrança de que a unidade é um bem precioso, algo que precisa ser guardado e protegido. A busca por uma igreja unida, que conserve os ensinamentos originais, é o que motiva a Igreja Católica a manter sua tradição e estrutura. Embora Martinho Lutero tenha se afastado da Igreja Católica, sua história traz lições importantes. Sua busca por uma fé autêntica inspira até hoje, mas os católicos acreditam que a unidade e a tradição são valores essenciais que não podem ser abandonados. A Igreja vê na ruptura de Lutero um exemplo dos riscos de uma fé sem alicerces sólidos, e reforça a importância da comunhão e dos sacramentos como meios de manter a fé viva e verdadeira. Lutero buscava uma reforma, mas os católicos acreditam que esse caminho acabou se afastando das raízes apostólicas. A Igreja Católica entende que uma fé sólida é construída sobre a orientação dos ensinamentos de Cristo, transmitidos ao longo dos séculos. Assim, valorizar a tradição é uma forma de assegurar que a doutrina permaneça fiel à sua origem. Para os católicos, esse é o caminho para uma fé que resiste às pressões e às mudanças dos tempos. Essa visão católica ensina que a unidade é a chave para uma comunidade forte. A Igreja não é apenas um conjunto de dogmas, mas uma família espiritual que se mantém unida pela tradição. Quem procura entender a fé católica percebe que essa unidade é um dos pilares que sustenta a Igreja ao longo de milênios. A busca de Lutero por autenticidade, embora legítima, é para os católicos uma lembrança de que a verdadeira comunhão se encontra na união com a tradição. Seguir o caminho católico é valorizar essa continuidade histórica, reconhecendo o valor de uma fé que é transmitida de geração em geração. Para aqueles que desejam aprofundar sua fé, o estudo da doutrina e dos sacramentos é uma forma de se conectar com essa história viva que atravessa os séculos. A história de Martinho Lutero nos mostra os desafios e as consequências de uma ruptura na fé. É uma jornada de coragem, de dúvidas e de conflitos, mas também de lições valiosas para quem busca entender a tradição católica. Essa história nos faz pensar sobre o valor da unidade e da fidelidade aos ensinamentos apostólicos, algo que a Igreja Católica preserva como um tesouro inestimável. Conhecer essa trajetória nos ajuda a valorizar nossa própria fé e a entender o que realmente nos une como cristãos. Então, o que você leva dessa história? Para que a fé católica se mantenha firme, é essencial conhecermos nossa história e doutrina. Ao compreender o caminho de Lutero e o impacto de suas escolhas, fortalecemos nossa própria jornada de fé. Se você gostou desse conteúdo e quer entender ainda mais sobre a tradição católica, inscreva-se no canal,
Curta e compartilhe este vídeo com seus amigos. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos e vamos juntos fortalecer a nossa fé.